Vamos dar início ao nosso culto lendo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versos 1 a 13. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Assim temos lido a santa e inerrante palavra de Deus. Oramos para que ele a inscreva em nosso coração, para que jamais pequemos contra ele. Vamos, neste instante, orar a Deus, confessando os nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente, não somos adequados para comparecer à tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste instante, acompanhar o hino de número 14 do nosso inário Novo Cântico. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus.
exaltemos nosso Deus Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Quero convidá-lo a orar novamente em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país, que vive uma crise política tão difícil. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que contenham essa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Resistência em longo sofrimento. Resistência normalmente não é o forte dos jovens. Quando eu estava no ensino secundário, eu tive o privilégio de participar de jogos esportivos. Eu era rápido e tinha o desejo de correr mais rápido que todos e no final receber de forma natural o aplauso da multidão. Mas eu, por fim, saí da equipe, pois cada vez tinha que treinar mais e cada vez distâncias mais longas e todos os dias tinha que treinar. Distância longa não estava no meu vocabulário. Eu tinha pouca resistência. E a corrida cristã não é uma corrida de curta distância. Não é de forma alguma um sprint apenas. Não é um breve encontro no sábado onde você demonstra o seu melhor. É uma maratona que dura a vida inteira. Então nós temos no verso 1 do texto lido uma chamada para continuar a resistência. Paulo começa esta sessão com a palavra pois. É uma conjunção. E quando você vê a conjunção pois, você deve olhar sempre para ver o que vem antes disso. A conjunção pois refere-se aos versos anteriores. E nesse caso, esta conjunção refere-se a 2 Timóteo capítulo 1,
versos 16 a 18, e o exemplo positivo de Onesíforo. E ele foi o homem que tinha procurado Paulo na prisão romana para ajudá-lo. Paulo deu esse exemplo a Timóteo por uma razão. Ele diz: por causa do testemunho de Onesíforo, você também se fortaleça na graça que está em Cristo Jesus. Graça não era algo novo na vida de Timóteo. Ele havia sido muito tempo parceiro de Paulo. E você não podia andar com Paulo sem ouvir falar sobre graça. E isso significa que esta chamada para a graça não era uma chamada nova para Timóteo. O mandamento fortifica-te está no tempo presente. Quando você tem um mandamento no tempo presente, na língua grega, você tem uma ênfase na continuidade da ação. Poderíamos traduzir esse imperativo como: você, pois, meu filho, continue a ser forte na graça que está em Cristo Jesus. E esta é uma chamada, na verdade, à resistência. É uma chamada para Timóteo continuar naquilo que ele já havia começado. Nós viemos a Cristo Jesus, pela graça, para ser salvo, confiando nele e descansando nos seus méritos. Mas a graça não para na cruz, ela apenas começa na cruz. Da mesma forma que viemos à graça, assim também devemos continuar na graça. E então, no verso de número 2, temos uma estratégia para continuar a resistência. Nós lemos assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Paulo tem um método pelo qual Timóteo poderá continuar na graça e pelo qual ele poderá passar essa mesma graça a outros. É um método estratégico, envolve o processo de discipulado. Timóteo deve levar esses ensinos da graça que lhe foram dados através de Paulo aos outros. Mas isso não para ainda aí. Isso deve ser um ministério multiplicador. Timóteo leva aos outros, que levam aos outros, que levam aos outros. Bem, como Paulo ensinou Timóteo, assim também Timóteo deve multiplicar esse ministério, ensinando outros a passar esse ensino aos demais. Você tem algum Timóteo em sua vida? Há alguém em cuja vida você está colocando a graça de Jesus Cristo? Se você for um pai, então você tem um Timóteo já pronto. É o seu filho ou seus netos. Mas mesmo que você não seja um pai, há outros que você pode abençoar com a graça de Deus. Nós temos alguns exemplos de continuidade na resistência. Paulo vai agora ilustrar esse princípio de resistência cristã por meio de 5 exemplos. E cada um desses exemplos, cada uma dessas ilustrações apresenta certas características que também são requeridas de quem deve ser um seguidor perseverante de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro exemplo que temos é o exemplo de um soldado. Isso está nos versos 3 a 4, onde lemos:
participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu tenho um amigo que cresceu em uma base militar. O seu pai era piloto de carreira da aeronáutica e ele sabia muito bem como era a disciplina militar. Eu sempre soube que a disciplina militar era dura, e há os que são conhecidos como sargentos, cujo dever exclusivo na vida parece ser provocar sofrimento aos seus subordinados. A marcha forçada, a corrida, a treinamento que começa antes do sol nascer e só termina depois que o sol se põe. O crente é chamado a uma vida semelhante de disciplina. Ele é chamado para suportar o sofrimento, como o soldado suporta o sofrimento. E esta é uma chamada para um serviço dedicado. Nenhum soldado na ativa se envolve com os negócios da vida cotidiana. Ele não tenta lutar no campo de batalha enquanto concilia um segundo trabalho simultaneamente. As últimas coisas que um soldado precisa na batalha é outra coisa com que se preocupar. Ele tem só uma função, e é a função de obedecer às ordens. Quando ordenam que ele marche, ele marcha. Quando ordenam que ele pare, ele para. Quando ordenam que ele lute, ele luta. O crente também é chamado para livrar-se dos embaraços desta vida. E ao invés de se preocuparem com os detalhes da vida cotidiana, da vida do dia a dia, nós devemos nos preocupar em agradar a Deus. Só há uma preocupação digna nesta vida. É a preocupação de fazer as coisas certas para Deus, para agradar a Deus. Há algo em sua vida que está atraindo a sua atenção para longe de Jesus Cristo. Entregue isso a Deus. Entregue isso a Jesus Cristo. Depois nós temos o exemplo de um atleta no verso 5, onde nós lemos assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Há muitos paralelos que poderiam ser feitos entre o esporte e a vida cristã. Paulo faz isso em muitos lugares, comparando assim a vida cristã a uma maratona que deve ser corrida até o fim. Ou ele fala do pugilista que esmurra o seu próprio corpo, ou ele fala do atleta que compete para ganhar um prêmio. Nesse verso, Paulo focaliza em um único paralelo. O seu foco são as normas, as regras. Quando você participa de um evento esportivo, há certas regras que devem ser seguidas. Um corredor em uma maratona não pode escolher o seu próprio curso, o seu próprio caminho. O que participa de um jogo não pode criar as suas próprias regras, as suas próprias normas. Os limites devem ser mantidos, devem ser seguidas as regras. Caso contrário, o resultado é a desqualificação. Andar pela graça não significa de modo algum uma ausência de normas ou uma ausência de regras. Liberdade em Cristo não é uma chamada para a libertinagem. É uma chamada para viver com Deus. É uma chamada
para viver da forma que o Senhor quer que vivamos. Então, Paulo nos apresenta o exemplo do agricultor. Nos versos 6 a 7, ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu não estou certo se a força da declaração de Paulo aqui no verso de número 6 foi corretamente traduzida para a língua portuguesa. Uma tradução talvez mais clara diria que o agricultor tem que primeiro trabalhar duro para receber a sua parte da colheita. O ponto da passagem é que primeiro você trabalha e depois você colhe os resultados do seu trabalho. Todo o agricultor sabe disso. Até eu sei disso. Primeiro você planta e depois você colhe. Você não pode fazer uma coisa até que tenha feito a outra. Não existe possibilidade de inverter essa ordem. Veja em todas as 3 ilustrações que há uma recompensa para o cristão que se fortalece na graça. Nós temos a ilustração, a chamada e a recompensa. Veja aí a ilustração primeira do soldado e a chamada. Participa do sofrimento e então temos a recompensa para agradar àquele que o arregimentou. Temos a ilustração do atleta, temos a chamada, segue as regras e temos a recompensa, ganha coroa. Temos a ilustração do agricultor, temos a chamada, trabalha duro e temos a recompensa, receber os resultados da colheita. Então, as 3 ilustrações mostram um único fato: a necessidade da resistência para depois se ter a recompensa. Qual a motivação para continuar resistindo? Nós temos isso nos versos 8 a 9. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. O exemplo final de Paulo é ele próprio. Ele diz a Timóteo: lembre-se de Jesus do modo que eu tenho me lembrado de Jesus. Você faz o seu dever e não importa o quanto custe, mesmo que eu leve para um calabouço romano. Por quê? Qual era a motivação para sofrer os males de uma prisão romana? Qual foi o combustível que levou Paulo a suportar essas circunstâncias? Era o fato de que ele sabia que a palavra de Deus não estava presa. Eles puderam colocar Paulo em uma prisão, mas eles não puderam prender o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem final do livro de Atos. Uma grande parte do livro de Atos se desenvolve dentro de prisões, dentro de tribunais. É um livro sobre a tentativa de prender o Evangelho. Ele termina como Paulo sendo trazido até Roma para uma prisão domiciliar. Então nós lemos nos versos
30 a 31 de Atos 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eles prenderam Paulo, mas não prenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Você vê a última ideia aí no último verso, também é a última palavra no texto original, no texto da língua grega. É a expressão sem impedimento. O ponto é que eles puderam trancar Paulo, mas eles não puderam trancar o Evangelho. Ele foi aprisionado, mas o Evangelho estava livre. Esta é uma verdade livre. O Evangelho está vencendo. Ele não pode ser contido. Ora, o Evangelho chegou ao Brasil em 1859. Nossa igreja, com Simonton, vindo para cá, para o trabalho missionário. Hoje nós temos igrejas evangélicas em todo o país, em todas as cidades, as menores têm suas igrejas evangélicas. Ninguém pode deter o Evangelho, ninguém pode impedir o Evangelho. Essa é a motivação, porque é garantido o seu sucesso de compartilhar o Evangelho. Então Paulo alude a isso nos versos seguintes. E ele diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Assim lemos os versos 10 a 13 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. No verso 9, Paulo disse que suportava o sofrimento. Agora, no verso 10, ele diz que suporta todas as coisas. No verso 12, ele fala sobre como suportamos isso. E a motivação para essa resistência é aqueles que são eleitos. Nós devemos trabalhar para trazer as pessoas a Jesus Cristo. Veja como a soberania de Deus tem como objetivo o plano da salvação. De vez em quando eu sou questionado: se Deus realmente predestina alguns para a salvação, então por que ainda devemos pregar o Evangelho? A predestinação não exclui motivação para o evangelismo. Não! Pelo contrário, ao invés de desmotivar, a eleição é a verdadeira motivação para a evangelização. Paulo está motivado para suportar o sofrimento por causa daqueles a quem Deus escolheu para a salvação. O próprio fato de que Deus escolheu é para Paulo uma motivação para sofrer por eles. Por outro lado, considere você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ora, você vai pregar o evangelho para mortos? Mortos não ouvem?
mortos não entendem, mortos não respondem. Por que você pregaria o evangelho a mortos? Você prega o evangelho a mortos porque a Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E aqueles que são de Deus ouvirão a palavra de Deus e responderão a palavra de Deus e receberão vida por meio da pregação. Receberão fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Há muitas coisas que eu faço pela minha família, que eu não faço pelos outros. Por quê? Porque são minha família, naturalmente. E Paulo nos chama para fazer a mesma coisa. Façamos o bem a todos, diz o apóstolo, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 6, verso de número 10. Os versos 11 a 13 são registrados aqui como uma poesia. Pode ser que este fosse um hino antigo, talvez, que era cantado durante o culto. Ele contém rima e contém métrica e parece, de fato, ser um hino. Nós temos assim: fiel é esta palavra. Aí a citação. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Versos 11 a 13. Esses versos fazem parte de uma série de promessas. Elas são promessas condicionais. Cada uma começa com a cláusula condicional se. A ideia aí é que se a primeira parte da cláusula for verdadeira, então a última parte também será verdadeira. Observe o movimento aí dos tempos verbais. Eles se movem do passado para o presente e para o futuro. Entretanto, conclui sempre com um resumo presente. Observe também que as duas primeiras partes do verso formam um paralelismo. E esses paralelismos refletem a ação positiva do crente e as bênçãos decorrentes delas. As últimas duas comparações, os últimos dois paralelos aí dos versos também nos ensinam a mesma coisa. Refletem a ação negativa do incrédulo e as consequências dessas ações negativas. Vejamos então a primeira parte. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Alguns comentaristas querem ligar isso com os sofrimentos de Paulo e o martírio iminente. Mas se esse fosse o caso, então teríamos que ter um tempo futuro. Ao invés disso, Paulo usa aqui o passado. O ponto é que na mente de Paulo, ele já estava morto com Cristo. Na mente de Paulo, ele já estava morto com Cristo. Esteja certo de que o fato de que Paulo se vê como já tendo morrido com Cristo é um encorajamento diante da possibilidade do seu martírio iminente. É mais fácil morrer se você já morreu. E Paulo se considera morto para o mundo. E ele nos pede para ter essa mesma consideração.
A segunda parte do verso 12 aí. Se perseveramos, também com ele reinaremos. O crente aí é chamado só para morrer. Não é chamado só para morrer. Ele também é chamado para viver. Ele é chamado a permanecer, a suportar e perseverar na fé. Ele é chamado não só para morrer, mas também para suportar, para perseverar na fé. No verso 3, lemos que Paulo suportava o sofrimento. No verso 10, Paulo descreve como suportava todas as coisas por causa dos eleitos de Deus. Agora, nós vemos os resultados dessa resistência. É que nós também reinaremos com ele. A terceira parte do verso, aí o verso 12, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Agora nós partimos do positivo para o negativo. Ao invés de morrer com Cristo e sofrer com Cristo, aqui é a situação de negar a Cristo. Uma pessoa que se recusa a morrer com Cristo e a sofrer por Cristo, na verdade é aquele que nega a Cristo. O resultado é que ele será negado por Cristo no dia do juízo. Estes são os ecos da palavra de Deus e das palavras de Jesus Cristo, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Em Mateus capítulo 10, no verso 33. Neste momento, talvez você venha a pensar, tudo bem, eu nunca pensaria em negar a Cristo. Mas Paulo deixa claro que é possível ser culpado de negar a Cristo de um modo diferente. Ele descreve que aqueles que professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Em Tito, capítulo 1, verso 16, nós lemos isso, que professam conhecê-lo e, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A quarta parte do verso, aí, verso de número 13, se somos infiéis, ele permanece fiel. À primeira vista, esta parelha de versos parece contradizer os versos anteriores. E depois de ler a parelha anterior, que diz que se negarmos, ele nos negará, esperaríamos ler que nossa deslealdade resultaria na deslealdade dele. Mas é impossível Cristo ser infiel. Há aqueles que olham para este verso e dizem, se formos infiéis, tudo bem, pois Cristo é fiel e ele nos perdoará apesar da nossa infidelidade. Essa interpretação, na verdade, lê algo na passagem que simplesmente não está lá. Esta passagem não diz que seremos salvos apesar da infidelidade. Pelo contrário, diz que Cristo permanece fiel. Ele permanece fiel, concedendo as suas bênçãos àqueles que morrem com ele e que suportam o sofrimento com ele. E ele também permanece fiel, negando àqueles que o negam.
E ele é fiel quando salva o arrependido, e ele é fiel quando condena o que não se arrepende. Isso é fidelidade. Essa última parelha de versos é uma bênção para os que são fiéis. É uma advertência àqueles que não são fiéis. É a salvação para aqueles que permanecem em Jesus Cristo. E é a maldição para aqueles que negam a Jesus Cristo. Esta é uma chamada à resistência. É uma chamada para permanecermos fiel. É a advertência severa àqueles que são tentados a negar a Jesus Cristo e a afastar-se dele. É preciso que entendamos isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de uma pandemia, de quarentena, de dificuldade, inclusive financeira, para muitas famílias. Em tudo isso, porém, devemos permanecer fiéis a Deus, honrando o nome de Deus e suportando com paciência, com perseverança as nossas provações, porque Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É preciso que corramos como atletas, é preciso que lutemos como soldados, é preciso que continuemos a nossa lavoura da nossa vida como agricultores. É preciso que em tudo isso sejamos fiéis e cumpramos a vontade de Deus para a nossa vida. Resistência é o de que precisamos nesta longa maratona da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós saibamos abençoar a outros, levando o evangelho da salvação a outros que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Vamos agir de forma diferente neste período de pandemia. Vamos mostrar a nossa confiança, a nossa alegria e a nossa fidelidade a Deus em todos os dias, em todos os momentos, a todas as pessoas. Amém. Em resposta ao que acabamos de aprender da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis que requerem muita resistência da tua igreja. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Somos bombardeados com mensagens de falsos mestres e nosso país sofre uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de ti para que resistamos às provas deste final de tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar o cântico de número 368 do nosso inário Novo Cântico. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes,
sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.